provavelmente muito tempo antes que o homem descobrisse, de algum modo científico, a natureza química dos alimentos e seu efeito sobre o corpo físico, ele tinha consciência da propriedade imaterial dos mesmos e de seu efeito sobre a personalidade e as emoções dos seres humanos. Atualmente, esse assunto ficou restrito àqueles que fazem parte de um ciclo interno de sabedoria. A real finalidade do alimento. Poucas pessoas compreendem plenamente a real finalidade de todo alimento. A maioria pensa e é ensinada a pensar que ingerimos alimentos tão somente para manter a constituição física e química do nosso corpo, não se preocupando com a qualidade do que comem. Atributos não materiais do ser humano. O homem não é apenas um corpo físico. Ele possui sua constituição físico-química e sua natureza espiritual consciente. E essa natureza espiritual tem muito a ver com o que comemos. O homem ou a mulher espiritual. O aspecto espiritual da existência do ser humano depende do corpo físico e do seu estado para quaisquer manifestações exteriores. Podemos comparar esta ideia com a luz no interior de uma lâmpada elétrica. A real fonte dessa luz é o filamento altamente aquecido e incandescente dentro de um bulbo de vidro, mas a manifestação dessa luminosidade depende em alto grau da qualidade do bulbo que a envolve. O corpo do ser humano é muito mais do que um mero invólucro ou uma cobertura para uma grande luz que existe dentro dele mesmo, porque ele é autoconsciente. Preparação do alimento. Preparamos nossos alimentos de forma errada. Tiramos a casca da batata e de outros vegetais e comemos apenas a polpa central. A polpa central vai alimentar somente a parte química e física do corpo humano. Quando cozinhamos alimentos verdes, verduras, e a água do cozimento é escorrida e jogada fora, estamos jogando fora a melhor parte desse alimento. Isto é, o material verde que resta tem pouco ou quase nada de valor para o aspecto espiritual e vital do ser humano. Por quê? Porque o suco eletromagnético que contém a energia espiritual, o caldo verde, foi jogado fora. Todo vegetal fresco, dotado de caules, ramos e folhagem verde, que se projetem acima da superfície da terra, está carregado de grande quantidade de essência espiritual recebidas do sol e da umidade do ar. Distribuídas pelo corpo do ser humano, há várias glândulas que regulam não apenas o crescimento ou o desenvolvimento do corpo físico, mas também o crescimento ou desenvolvimento das qualidades espirituais, do caráter e da personalidade do indivíduo. Todas essas glândulas estão ligadas ao aspecto espiritual da vida, que manifesta saúde, personalidade e caráter. O que somos depende do funcionamento das glândulas e nada mais. A alma do homem, com seus atributos, usa as glândulas para expressar seus poderes através do corpo físico. Há nos seres humanos certas glândulas que não existem em outros animais, de modo que a diferença entre o homem como organismo físico altamente evoluído e os animais das espécies inferiores é uma diferença glandular. Emoções. Emocionalmente, cada um de nós é precisamente aquilo que nossas glândulas e nossos centros psíquicos estão manifestando em suas reações. Essas reações criam crises de depressão e melancolia, estranhas condições nervosas e pulsações de energia nervosa que são incômodas, dolorosas, perturbadoras e embaraçosas. Também, muitas formas de distúrbios e anormalidades mentais resultam
de interações entre os centros psíquicos e as glândulas. O sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é constituído por dois conjuntos de nervos e gânglios. O sistema que estimula é chamado de sistema nervoso simpático. O que inibe recebe o nome de sistema nervoso parasimpático. A energia espiritual do homem, que é uma essência divina portadora de vida, força e consciência, é introduzida no corpo humano de várias fontes e é suprida a todas as partes do organismo através do sistema nervoso autônomo espinal. Essa energia é controlada pelas glândulas e pelos centros psíquicos. A natureza espiritual do homem, manifestando-se através dessas glândulas e desses centros psíquicos e desenvolvendo suas atividades através do sistema nervoso autônomo, é como a eletricidade que flui pelos fios nas paredes de nossas casas ou do nosso escritório. Os centros psíquicos e as glândulas são como as tomadas de corrente onde são ligados motores elétricos e lâmpadas. Por melhores que sejam as lâmpadas, ou perfeitos os motores, ou mais bem cuidado que seja o maquinário, se algo interfere no suprimento de energia elétrica para os fios nas paredes do prédio, as lâmpadas e o maquinário não podem funcionar com a máxima eficiência. A natureza espiritual do homem é um aspecto separado, distinto da maior parte do seu aspecto físico. Ela tende a ser religiosa, porém tem um papel muito mais importante na vida do que a sua associação a credos ou doutrinas religiosas. É a parte espiritual do homem que impele e dirige a sua evolução, afastando-o gradativamente do reino animal para um tipo de ser espiritual. Esse eu espiritual está sempre procurando elevar-se cada vez mais alto e para frente na busca de uma vida melhor e fazer aos outros o que gostaria que lhe fizessem. A parte espiritual torna o homem mais humanitário e mais fraterno com seus semelhantes. A fonte da espiritualidade. A espiritualidade se introduz no corpo humano através do ar que respiramos, dos alimentos e dos líquidos que ingerimos. Através dos alimentos que ingerimos e da água que bebemos, introduzimos dois importantes elementos no corpo físico: os elementos puramente químicos, físicos, materiais e certa espécie de elementos espirituais que a natureza nos proporciona sob forma de alimento. A energia necessária ou vitalidade para o sangue só pode ser suprida de dois modos: pela energia contida no alimento e pela energia introduzida no organismo pela respiração. A alquimia do alimento. Quando o levamos ao fogo ou aquecemos alguma espécie de alimento, ele é modificado e não representa mais aquilo que Deus deseja que comêssemos. O alimento pode ficar mais saboroso, pode adquirir aspecto mais delicado, pode ficar mais refinado, porém perde pelo aquecimento e pelo cozimento quase totalmente a sua essência espiritual. Vegetação espiritual. A folha verde ou a clorofila é a conversora que opera o maquinário do reino vivo. A clorofila faz com que a matéria-prima seja decomposta, recombinada ou associada de modo a compor a base física da vida pelo poder da energia radiante sob forma de luz solar. Ela é uma essência singular, semiquímica e espiritual das plantas que lhes confere sua cor verde. Trata-se de uma essência peculiar, muito difícil de analisar do ponto de vista químico, porque encerra algo que não é puramente terreno ou químico. A folha verde de uma planta tem esta cor não somente por causa de sua essência corante, mas graças à vitalidade nela presente, de modo que, quando essa vitalidade se esvai da planta, sua parte verde passa a marrom e amarela, e a planta começa a morrer ou a se deteriorar. A clorofila é uma parte da divina essência do universo, colocada na vida vegetal para alimentar todos os seres vivos. Alimento vegetal.
A célula verde da matéria vegetal é a única fonte da mais elevada forma de vitalidade espiritual. Essas células não são destruídas pela mastigação, não são solúveis em água, mas são danificadas pelo calor e pela fervura. Essas milhões de minúsculas células verdes, altamente carregadas de essência espiritual, passam diretamente pelo sistema digestivo da boca e do estômago para a corrente sanguínea, onde descarregam sua vitalidade ou energia de um modo que transcende a concepção humana. Essa espécie de essência espiritual que entra no organismo humano através da corrente sanguínea é a que supre a maior quantidade de energia ao sistema nervoso, aos centros psíquicos e especialmente às glândulas. Dieta equilibrada. O correto seria acrescentar à nossa dieta verduras ou legumes com casca. Esses alimentos não apenas fornecem a vitalidade e a energia necessárias para que as glândulas funcionem devidamente, mas dotam o sangue de uma qualidade que constitui uma proteção contra doenças, destruindo germes e corrigindo condições anormais do sangue e da energia nervosa do corpo. Dieta carnívora. A ingestão de carne deve ser regulada e não deve predominar sobre a ingestão de vegetais, de preferência crus. A abstenção total de carne não é forçosa para se desenvolver um corpo normal. Porém, o excesso de carne, como o excesso de vegetais cozidos, não é apropriado. Para que se tenha um corpo forte, normal, sadio, deve-se comer grande quantidade de vegetais, verduras e legumes e um mínimo de carne. No caso de um corpo subnutrido, mais carne do que vegetais pode ajudar temporariamente a aumentar a vitalidade puramente física. Em um corpo que está enfraquecendo devido a uma doença, a gradativa redução na quantidade de carne ou imediata abstinência total de carne pode ser desejável por algum tempo, com o devido aumento da ingestão de vegetais cozidos ou de uma grande porção de vegetais crus. A ingestão de carne aumenta a energia puramente física, material do corpo, ou seja, a vitalidade química, mas isto não constitui toda a vitalidade ou energia necessária ao ser humano normal, como não constitui a porção da energia espiritual necessária ao funcionamento correto de todas as glândulas do corpo. Resumo da palestra. A alimentação não é apenas um meio de manter ou aumentar a robustez física do corpo, mas é também um meio de manter as qualidades espirituais apropriadas no corpo, de modo que a personalidade possa evoluir e as faculdades e heranças espirituais superiores do ser humano possam desabrochar e funcionar para seu máximo benefício. Como alimentar o nosso lado espiritual através dos alimentos que ingerimos? Aí temos que ingerir alimentos de origem vegetal, vegetal crus. Não cozinhar vegetais, comer alimentos crus, porque o suco verde das folhas é um suco eletromagnético carregado de uma energia que vai alimentar o lado espiritual do ser humano. A carne não tem isso, embora seja um alimento que precisamos comer porque tem proteínas, mas ela não alimenta o lado espiritual, ela só alimenta o lado físico do corpo, o lado químico. Então é por isso que a necessidade de nós comermos, nós nos alimentarmos de alimentos de origem vegetais e crua, alimentos crus, que aí é que estão o lado que alimenta o nosso lado espiritual, o nosso lado imaterial.